Eu preciso te contar sobre o parasita. Não é metáfora dramática. É literalmente assim que o Hoffman descreve o medo no livro. O medo é como um parasita. Não pode viver por conta própria. Sobrevive apenas se é alimentado e protegido pela evitação. Pensa nisso. O medo que você sente em situações sociais não tem vida própria. Ele depende de você. Ele precisa que você fuja para continuar existindo. O que isso significa? Que você tem mais poder sobre esse medo do que imagina. Episódio 5 da série sobre ansiedade social do Hoffman. Nos episódios anteriores, a gente entendeu o que é ansiedade social, como a evitação mantém o ciclo vivo e como os pensamentos distorcem a realidade. Hoje é o episódio da virada. A gente fala sobre o que de fato funciona para mudar isso. Spoiler, não é terapia de banho de luz solar, é exposição. E vai doer um pouco. Hoffman explica que o medo diminui com as exposições repetidas. Isso não é opinião, é dado de pesquisa consolidado. Quando você enfrenta repetida e continuamente uma situação temida, sem usar estratégias de evitação, seu sistema nervoso aprende que a ameaça não é real, que o desastre não aconteceu e que você sobreviveu. Esse processo tem nome: habituação. É literalmente o seu corpo aprendendo um novo hábito. Pensa assim: na primeira vez que você entrou no elevador, depois de ver um filme de terror com elevador, provavelmente ficou com um pouco tenso. Na 10ª vez, já nem pensava mais nisso. Seu sistema nervoso aprendeu: esse elevador específico não me mata. Com situações sociais é o mesmo mecanismo, mas aí vem o nó. A evitação dá alívio e alívio é gostoso. Hoffman descreve duas consequências da evitação: a positiva, de curto prazo, alívio imediato. Você não foi à festa, respirou fundo, ficou em casa com a sua série favorita. Ótimo. A negativa, de longo prazo, você sempre se sentirá ansioso naquela situação. Da próxima vez, o medo vai ser igual ou maior, porque o seu cérebro registrou que a situação era perigosa o suficiente para você fugir. E aí vem o que ele chama de ansiedade antecipatória, aquele frio na barriga que começa dias antes do evento e que cresce e faz você considerar cancelar de novo. É um ciclo que só se rompe de uma forma: ficando. E aqui tem uma coisa que eu achei genial e perturbadora ao mesmo tempo no livro. Hoffman diz que a evitação é tão inteligente quanto você. Ela sempre vai encontrar um motivo. Sempre. Um dia você está cansado, no outro você tem um compromisso, no seguinte o time não é bom. Depois precisa se preparar mais um pouco. A evitação não aparece como covardia, ela aparece como um bom senso. Ela tem argumentos convincentes, ela parece razoável, e é exatamente por isso que ela é tão difícil de combater só na força do pensamento positivo. Porque você não vai convencer seu cérebro com palavras, você vai convencer com a ação. Então, como é isso na prática? Hoffman descreve um processo em etapas. Ele é bem cuidadoso aqui. Não é vai lá e enfrenta tudo de uma vez. É gradual, é planejado. Primeiro, você identifica o que exatamente torna a situação ansiogênica. Não é tipo, reuniões me deixam nervosa, mas é o que especificamente. Falar diante de todos, ser questionada, ficar em silêncio sem saber o que dizer. Segundo, você elimina os comportamentos de segurança. Lembra do episódio 3? O celular na festa, a cerveja antes de entrar, falar olhando para o slide. Esses comportamentos precisam sair, porque eles impedem que você descubra o que consegue sem eles. Terceiro, você define uma meta específica e alcançável. Não do tipo, vou ser incrível na reunião, mas do tipo, eu vou falar pelo menos uma vez, mesmo que seja uma pergunta simples. Quarto,
Você vai e fica, sem sair antes do tempo, sem fugir para mensagem no celular. Você fica na ansiedade e espera ela diminuir. E ela vai diminuir. Hoffman é categórico. A ansiedade diminuirá por conta própria se você não evitar, independentemente de qualquer coisa. Você não precisa fazer nada heróico, só precisa ficar. E aqui está o presente que a exposição te dá e quando a evitação te rouba. Quando você fica na situação, você coleta evidência real. Você descobre o que de fato acontece, não o que você imaginou que aconteceria. Hoffman explica que exposições repetidas fazem você perceber três coisas. Uma, seu desempenho social real não é nem de longe tão ruim quanto você supunha. 2, contratempos sociais. Gaguejar, ficar vermelho, esquecer o que ia dizer. Eles não são catástrofes, são acontecimentos que passam e que as pessoas esquecem muito mais rápido do que você pensa. 3, mesmo quando algo dá errado, você consegue lidar. Você tem recursos que não sabia que tinha. A exposição lhe dará condições de comparar o desfecho real com o desfecho imaginado. E quando você compara, quase sempre o imaginado era muito pior. Deixa eu te contar uma coisa sobre mim. Eu canto na igreja desde pequena. E durante anos e anos eu fui colocada em situações de me apresentar na frente de todo mundo. Não era uma escolha que eu fazia de manhã tomando um café. Era tipo, Taylor, você vai cantar domingo. E eu ia. E sabe o que acontecia? Bom, coração na boca, frio na barriga, a perna tremendo incontrolavelmente, que é uma mania minha até hoje. E aquela sensação de que todo mundo vai perceber que eu não sou bom o suficiente, ou que vai sair errado, que alguém vai achar exagerado. Mas eu ficava, porque eu não tinha muito como fugir, né. E depois, as pessoas diziam que eu tinha ido bem, que admiravam o meu domínio no púlpito, e eu ouvia aquilo e pensava: "Será que eles estavam vendo a mesma coisa que eu?" Porque por dentro eu estava remoendo cada detalhe depois que acabava. Cada nota que tinha saído errado, cada momento que eu achei que tinha exagerado, cada silêncio que pareceu, tipo, longo demais. O Hoffman tem um nome para isso, que se chama ruminação pós-evento. E ele é direto. Ruminar não serve para nada. O que passou, já passou. Mas olha o que eu entendo agora, olhando para trás. Eu estava fazendo exposição o tempo todo, sem saber, sem querer, sem ter lido nenhum livro sobre ansiedade social. Eu era colocada na situação, ficava nela e sobrevivia. E quanto mais eu fazia, mais o meu corpo aprendia, mesmo que a minha cabeça demorasse a acreditar. O Hoffman confirma isso. A exposição repetida faz você perceber que seu desempenho real não é de longe tão ruim quanto você supõe, que as pessoas não estão catalogando seus erros, que você tem recursos que não sabia que tinha. Eu tive isso sem nomear, e talvez você também tenha. Hoffman termina esse capítulo com uma frase que eu quero deixar para você pensar. A evitação não significa somente adiar uma decisão. Muito pelo contrário, ela significa tomar uma decisão a favor da ansiedade e contra uma vida independente. Não é sobre ser corajoso o tempo todo. É sobre entender que cada escolha que você faz envia uma foto para o medo ou para a liberdade. E isso muda o jeito de encarar, porque de repente ir àquela festa quando você preferia ficar em casa não é uma tortura, é um voto. É você dizendo: "Eu sou maior do que isso". Para quem é cristão, aqui tem um versículo que ressoa muito com o que o Hoffman descreve. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu leio isso e penso: o espírito de covardia não é de Deus. A fuga compulsiva, o encolhimento diante da vida, isso não é quem você foi feito para ser. Não significa que vai ser fácil,
mas significa que a coragem para ficar na situação, mesmo trêmula, é uma expressão de quem você é no seu núcleo mais profundo. Se esse episódio fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o canal a crescer muito. Se inscreve para não perder o último episódio da série que vai ser sobre aceitação, autoestima e identidade. O episódio que vai fechar tudo com chave de ouro. E nos comentários me conta, qual é a situação social que você mais evita? Aquela que você sabe que deveria enfrentar, mas sempre encontra um motivo para não ir. Sem julgamentos, porque aqui a gente tá trocando máscara por espelho. E eu te vejo na semana que vem, no nosso episódio final. Tchau!